Fala galera, ligada na TV Atitude Podcast, sou o Carlos do Amaral. Hoje é dia de falar do 8º episódio de The Last of Us, a série da HBO. Bem galera, começamos o episódio com o narrador, que falando um pouco aí sobre algumas passagens da Bíblia, e ele é o pastor David. Bem, ele fala algumas passagens e deixa uma jovem muito emocionada. No final, ela pergunta quando ela poderá enterrar o pai dela, e ele fala que devido ao frio é melhor poder enterrar na primavera. Bem, o episódio segue e vemos ali que eles têm pouca carne, já que no inverno nenhuma plantação sobrevive, então eles têm pouca carne que deve durar apenas por 2 semanas. Dessa forma, o David, que é o pastor, chama o James para poder ir caçar alguns animais. Do outro lado, a gente vê a Ellie, que conseguiu terminar a costura ali da barriga do Joel, e o Joel continua ali de olhos fechados, ali descansando. E ela continua cuidando dele da melhor forma possível, da melhor maneira que ela consegue. E também por ter praticamente nada para comer, a Ellie também sai em uma caçada. Ela até vê um coelho, mas acaba se atrapalhando, caindo, e o coelho foge. Depois, ela vê um cervo, se prepara assim como o Joe ensinou e consegue acertar o animal. Metros à frente, o animal acaba falecendo, mas quem encontra ele são David e também o James. Na sequência, a Ellie chega, os rende e, após uma conversa rápida, a Ellie consegue uma troca de metade do cervo por penicilina, que é um remédio aí para poder ajudar na infecção do Joel. O frio continua ali forte e aí o David chama a Ellie para se abrigar ali no local, fazer uma fogueira, etc. E ela aceita. Eles ficam lá junto do cervo e tudo mais. E ele vai conversando com ela e tudo mais. E a gente entende que o pai de família que acabou falecendo, que a moça perguntou quando enterrar, é o mesmo cara que esfaqueou o Joel há alguns episódios. Então, assim, é a mesma pessoa que esfaqueou e que o Joel conseguiu finalizar. O James poderia até finalizar ali a Ellie, acabaria a história, mas o David acaba falando que não, e para eles fazerem a troca. Quando o James já joga ali os remédios, a Ellie pega e foge, Eles acabam ficando com o cervo completo. Eles então vão embora com o cervo e a Ellie volta para casa. Ela aplica então a primeira injeção, e por não ter nenhuma experiência com isso, ela aplica ali bem ao lado de onde é a infecção do Joe, Foi algo até meio bizarro de ver. Bem, o episódio segue e voltamos ao acampamento do David, ali onde ele tem algumas pessoas, e ali naquele local a gente nota que é um número baixo de pessoas, mas que seguem fielmente ao pastor David. Eles então fazem a comida, e aí quando é a hora de comer, o David então conversa um pouco antes com eles, fala desse boato da menina, e ele fala que sim, que ele encontrou ela e que possivelmente ela tá junto do cara que finalizou, o pai da moça que tá no grupo dele. A moça então diz que ele deveria aniquilar os dois. Ele então chega perto dela e dá uma boa bofetada no rosto dela. Foi algo assim inesperado, sinceramente, e que chocou todo mundo ali muito passivo frente ao que o David exige, É meio que como se ele fosse mesmo o cara, um homem sagrado, entendeu? Todo mundo aceita o que ele fala e o que ele faz. Então todos bem manipulados. Ele então fala que ela tem que ter respeito, e mesmo se ela não tem o pai de sangue, mas que ela tem um novo pai, que seria no caso ele, então que ela deveria mostrar respeito. Ele então faz uma prece e todos comem com muita rapidez ali. Todos têm uma pouca quantidade de comida, só o David tem um prato lotado de carne.
Seguindo o episódio, na manhã seguinte, o David sai junto com o James e outros capangas para poder caçar a Ellie e também, né, o Joel. A Ellie, pressentindo o caos, nota que eles estão se aproximando, né, após o barulho dos corvos, e ela então vai até o Joel, entrega uma faca, explica a situação. O Joel está custando abrir os olhos, e ela então fala que vai sair com o cavalo para poder fugir, né, para poder despistar dos invasores. Ela então consegue chamar a atenção deles, e enquanto ela está correndo com o cavalo, o James mira bem no cavalo e acaba ali sacrificando o animal, né, acertando um tiro certeiro no animal, que já cai do outro lado do mundo. Dessa forma, a Ellie acaba desmaiando. O James quase finaliza ela, mas o David não deixa. Ele então leva ela para casa, né, para casa do David, e os outros têm que levar o cavalo para eles poderem jantar o cavalo, assim como também outros vão em busca, né, desse homem que matou o capanga deles. Um deles invade a casa onde está o Joel, e o Joel vai escutando brevemente os passos dele. Quando ele chega ali no sótão onde está o Joel, o cara encontra a cama vazia, e na sequência o Joel vem por trás dele, o surpreende e acaba o finalizando. Depois disso, o Joel ainda consegue prender outros 2 capangas, e com seus métodos bastante severos, o Joel consegue ali a informação de onde a Ellie está, assim como também finaliza os 2. Enquanto isso, a Ellie está presa em uma jaula e o David ele tenta se aproximar dela. Ela acaba sempre negando, e em um momento ela nota uma orelha no chão. E então ela fala, né, ela acusa o David de comer carne humana, e ele assume esse BO. Então, além de um pastor fanático, o David também é um canibal. Por isso que está esse título aqui no nosso podcast. Dessa maneira, a Ellie então se assusta, mas enquanto isso ele tenta, com a voz mansa, tenta dizer a ela que ele busca uma amiga, né? Ele tenta ali conquistar a confiança dela, mas na verdade ele não quer uma amiga, né? Ele quer uma esposa. E em um momento ali que ele acha que se aproximou dela, né, pegando na mão dela, a Ellie mostra um pouco da sua ferocidade, puxa a mão dele, consegue quebrar alguns dedos. Ele grita, mas ainda consegue com a outra mão puxar a Ellie e bater a cabeça dela na grade. E ele fala então que ela tá lascada porque ele vai destruir ela. Ela volta a se proteger dentro da jaula, mas um pouco depois o David volta com outros 2 capangas, e eles vão ali, né, cortar a Ellie, né, vão fatiar ela para poder se alimentar. Bizarro, galera, mas é um episódio de muita ação. Quando ele tá mesmo para finalizar ela fala que tá infectada, mostra ali a marca no braço, e ali aquilo gera uma desconfiança no David, porque ele acha que pode estar, né, também infectado, né, já que ela mordeu nele, machucou ele, né, então ele poderia estar infectado também. Ele fica pensativo, o amigo dele, o James, ele também fica pensativo. Enquanto isso, a Ellie aproveita os 2 distraídos, pega um facão e bate, né, no pescoço do James ali, o que o finaliza instantaneamente. Ela consegue fugir e o David vai atrás. Dessa maneira, o David então tenta pegar a Ellie joga pro lado dele um graveto, uma madeira com um pouco de fogo na ponta, né? Tava meio que uma brasa. Ela joga, ele se esquiva e aquilo vai numa cortina e pega fogo instantaneamente. Bem, foi bem cenográfico ali aquele fogo pegar tão rápido, né? Mas foi importante ali para a narrativa. O local começa um incêndio supremo e ali os 2 começam a uma guerra ali de vida ou morte. A Ellie consegue furar a barriga do David com uma faca, mas ele consegue derrubar ela
e ele tá ali por cima dela, pronto para violá-la. Sim, tem uma palavra mais pesada para dizer isso, mas para ficar family friendly vamos dizer violá-la. E quando ele vai praticamente fazer isso, a Ellie consegue força, consegue encontrar um outro facão no chão, consegue acertar o David em uma das cenas mais supremas de violência e também de raiva, né, de ódio. A Ellie consegue finalizar o David com inúmeras facadas ali com esse facão. Consegue destroçar todo o David, a gente só vê o sangue voando na Ellie. E é uma cena sensacional, possivelmente talvez a cena mais importante de toda essa primeira temporada. Foi algo surpreendente e muito emocionante, né? Muita ação ali que, sem dúvida, para mim que gosta de ação, me agradou bastante. Naquele momento, então, a Ellie, após finalizar, consegue a chave, abre ali a porta para poder fugir, e ao sair, né, o Joel consegue encontrá-la, né? Ele abraça ela assim pelas costas, tentando levá-la de lá. Ela começa a gritar até que ele consegue virar ela e ela vê que é ele e tudo. Então aí ela se acalma. Os dois se apoiam um no outro. O Joel ainda está com dificuldade para andar e os dois seguem andando assim reto e termina ali o episódio. Foi um episódio sensacional. Gostei bastante. Finalmente ação. Um mundo apocalíptico como é The Last of Us e sem dúvida falta essa ação. Para mim, se eu fosse diretor, né, teria ação assim todos os dias, pois o jogo é assim muito impactante, tanto com os humanos como com os zumbis. Então, falta um pouco disso, falta mais ação na série, mas nesse episódio eu fiquei muito satisfeito do que eu vi. O último episódio ele que mostra algumas cenas, né, vai aparecer alguns infectados, ainda bem. E eles estão ali, né, no caminho final, né, para a entrega da Ellie, né? Então possivelmente o final vai ser como eu disse no episódio do podcast passado, né, vai ser eles entregando a Ellie para os vagalumes. Acho que vai ser um grande episódio e só de ter visto ali um dos instaladores demonstra ali que vamos ter um ótimo episódio. É isso, galera, esse foi o podcast de hoje. Muito obrigado, aguardo você na próxima edição da TV Atitude Podcast. Curta, comente, compartilha, se inscreva no nosso canal, siga a nossa página do Facebook. TV Atitude, forte abraço, tchau!